Quando vocês decidem ter uma porcentagem de um ativo, por exemplo, e investir no exterior, vocês param de aportar em outros ativos até chegar nessa porcentagem do ativo novo ou usam uma estratégia? Quer começar, China? Pode ser. Quando eu resolvo investir em um outro ativo, né, eu começo a investir nele, né? Então, tem gente que faz da seguinte forma: quer ter um determinado percentual naquele ativo, né? E ele entrou agora na sua carteira, você tem outros 10 ativos, né? Então, se você já tem alguns anos, esses outros ativos eles vão estar bem à frente. Então, você começa a investir só nesse outro ativo. O que eu gosto de fazer? Né? Eu faço uma mistura. Né? Eu vou comprar mais desse ativo que eu quero ter uma posição dele na carteira, só que se o preço ele for começar a descolar dos fundamentos, né, ele começar a ficar muito, muito elevado, e dentro de um valor, né, que eu acho que vale a pena mais outro ativo, né, então eu paro um pouco de aportar nele. A não ser que seja assim, uma subida indescritível, né, como já aconteceu em alguns casos. Mas, normalmente, né, eu começo a aportar nele até um determinado valor, né, que eu acho que vale a pena para aquele ativo, e tento equacionar isso aí dentro da carteira. Mas eu não me prendo muito à questão de percentual, né? Então, se um ativo, digamos que eu tenha 10 ativos na carteira, se cada um tem 10%, né, eu posso ter entre 5 e 20 em cada ativo, porque o ativo ele nunca vai ficar na concentração que você quer, porque o preço dele varia todo dia, né? E então, se você tem Tesla na carteira, por exemplo, ela está aumentando, todo mês ela aumenta. Você tinha 10% em Tesla, agora você tem 70%, 80% em Tesla. Né? Então, você vai parar de comprar Tesla para sempre. E se a Tesla for o melhor negócio por enquanto, não faz sentido você parar de comprar Tesla para frente. Então, é um primeiro erro com relação a essa estratégia. E o segundo é que quando você escolhe um portfólio de ativos, né, tanto faz você investir em um ou em outro, desde que aquele percentual fique próximo ao que você imagina que seja. Nunca vai ser o certo, né, você sempre vai buscar o ideal da carteira, mas esse percentual ele pode variar. E aí você vai colocar um percentual, né, dentro da sua mente aí. Por exemplo, se você tem 10 ativos, seria 10% em cada ativo, numa diversificação ingênua, você coloca entre 5 e 20. Então, alguns ativos vão cair um pouco o preço normalmente, vão passar para 6, 7%, e outros vão subir, né, vai passar para 14, 15, e está normal. Né, e você tem que perseguir, então, a carteira ideal, sabendo que você nunca vai chegar nela, você nunca vai ter um percentual ideal em cada ativo do jeito que você planejou, né? Porque o mercado é dinâmico e as coisas acontecem enquanto você está lá fazendo planos. Né? Paulo, o negócio é o seguinte: tenha sempre um plano. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar resolve. Né? Se você não sabe para onde você vai, até o ônibus errado te leva para algum lugar. Então, é importante o seguinte: você vai montar a sua carteira. Esse percentual de ativos você vai colocar de acordo com o risco. O que é o risco? Você vai colocar quanto você quer ter em renda fixa, quanto você quer ter em renda variável. Depois você vai distribuir dentro dessas duas carteiras em ativos, dentro de outras classes, dentro de setores, dentro de um monte de outras subdivisões. E aí você tem uma alocação de ativos pelo risco. Agora, o que você vai fazer? Você sabe mais ou menos quanto você ganha no ano. Então, quando você, mesmo tendo uma renda variável, né, você tendo um recebimento variável, você tem mais ou menos uma noção de quanto você fatura durante um ano, né? E aí você vai pegar aqueles valores e vai fazer um plano de aporte. Então você, eu vou começar aportando por aqui, vou começar aportando por aqui, vou começar aportando por aqui, e vai equilibrando a sua carteira de forma como ela vai subindo, com um risco mais ou menos acertado. Que vamos supor, você tem 10 ativos, você pega um aporte inteiro e coloca no primeiro, você está 100% exposto naquele ativo. Se alguma coisa dá errada nele, você tem que ter consciência de que você, nos meses seguintes, vai aportar nos outros. E aquele ficou para trás ou aquele subiu e tudo bem. Agora, se aquilo tira o seu sono, é melhor que no começo você faça uma base e coloque em 3 ou 4 ativos, porque você já está diversificando o risco de alguma coisa dar errada. Imagina o seguinte, que você está construindo uma casa. Para você construir uma casa, primeiro você tem que fazer uma fundação. Não adianta você fazer a fundação de um lado da casa e ir até o telhado sem ter feito a fundação na casa inteira. Então você faz a fundação da casa inteira e vai aos poucos subindo as paredes, vai ao pouco colocando o telhado, daqui a pouco você vai colocando o acabamento, e aí você vai ajustando a sua carteira de forma a configurá-la para o período que vem adiante. Então é o seguinte, você tem que ter um plano de aporte. Faça o seu plano de aporte para um ano,
com mais ou menos a renda que você vai ter destinada a esse tipo de estratégia. Então, vamos supor, eu tenho 100 mil reais e eu quero ter 30% em small caps. Bom, então, qual é o tamanho maior que eu vou ter na minha carteira disponível para colocar em small caps? É 30% de 100 mil. Você vai lá aos poucos, até o objetivo que você tem de chegar no final do ano em alocar aqueles 100 mil, que é o dinheiro futuro que você vai receber e que vai entrando na sua carteira. Você conseguiu fazer isso, vamos supor, você recebeu um dinheiro extra, você ganhou lá como é que é aquele loto fácil, né? Enfim, acertou a 13º. quadra, acertou a quina, um troço qualquer desse aí que não estava nas suas rendas. Bom, você conseguiu fazer isso até junho? Ótimo, reprograma o seu aporte para mais um período de 6 meses. E vai sempre aportando para frente. Você faz um planejamento de aporte e não um aporte reativo. O dinheiro caiu na sua mão e falou assim: tá bom, e agora? Em que eu vou aportar? Vou aportar no que está para trás? Vou aportar no que está para frente? Não. Tenha um plano de aporte também, que isso é muito importante, tá? Eu gosto de fazer assim. E gosto de fazer o aporte no fato e não no boato. Então, quando eu tenho um resultado, quando eu tenho uma coisa que está se apresentando, é a hora que eu faço os meus aportes. E faço o aporte configurado com o ciclo. Então, eu vejo quais são as empresas que podem se beneficiar naquele ciclo que vem para frente e faço o aporte nelas. E se beneficiar não é botar na que está para trás e nem é colocar só na que está para frente. Tá? Tem toda uma estratégia para você fazer esse aporte, em que, no começo, o que a gente fala? Simplifique, aporta no que está para trás. Mas com o tempo, com o amadurecimento do investidor, ele vai entender e vai ter acessibilidade no que ele deve alocar, beleza? Então, a minha regra, o meu plano de aporte, você vê que é diferente do plano de aporte do Schneider e que o corpo vai ser completamente diferente do seu. Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua segurança e cada um tem o seu conforto em colocar o seu dinheiro em risco, tá? Então, não dá para copiar plano de aporte. Ele tem que ser, ou ele é feito especialmente para você dentro do seu risco e dentro de um plano de aporte, ou então você vai ter sempre o aporte reativo. E aí acontece o que toda vez as pessoas perguntam aqui. Qual é o ativo que está bom de aportar agora? Qual é o da vez? A minha carteira, agora é a hora de aportar em shopping? Agora é a hora de aportar em varejo? Não, você que tem que saber isso. Qual é a hora que você planejou colocar aquele aporte lá e como está a sua carteira configurada para aceitar aquele risco adicional que você está colocando aquele aporte na sua carteira. Tudo bem? Então não tem regra, mas existem coisas que você deve evitar. Beleza?